Bom, vamos começar aqui. De acordo com o princípio da conservação da energia, a energia não pode ser criada e nem destruída, mas somente transformada em outra espécie de energia. O primeiro princípio da termodinâmica estabelece uma equivalência entre o trabalho e o calor trocado entre um sistema e o seu meio exterior. Então, vamos considerar aqui um sistema recebendo uma certa quantidade de calor aqui. Tá? Então, eu tenho aqui meu sisteminha representado por um recipiente, onde aqui dentro existe um gás e aqui tem uma tampa que ela pode se mover para cima e para baixo. Então, vamos injetar aqui uma certa quantidade de calor, aqui, energia térmica. O que vai acontecer? Esse gás aqui vai receber esse calor, as moléculas dele vão vibrar cada vez mais, vai aumentar a sua temperatura e aumentando a sua temperatura, consequentemente, vai aumentar a sua energia interna. Então, ao injetar calor, nós vamos aumentar a temperatura desse gás, consequentemente, vai aumentar também a sua energia interna. Então, a temperatura e a energia interna do nosso gás vai sofrer uma variação. Nessa situação, o que vai acontecer? Bom, a parte dessa energia, né, na forma de calor que o nosso gás vai receber, ela vai ser convertida em trabalho. Tá? Então, a situação que vai acontecer é essa daqui. Ó. A parte dessa energia vai ser convertida em trabalho, ou seja, essa tampa que ela vai se deslocar para cima. Então, o gás aqui dentro ele vai sofrer uma expansão térmica, tá? E ele vai empurrar essa tampa para cima, realizando trabalho aqui. Lembrando que a energia interna ela vale 3 meios de nRT. Então, se há uma variação de temperatura, né, porque recebeu calor, vai haver uma variação de energia interna. Bom, aqui eu fiz o seguinte, ó, injetei calor no sistema, aumentou a temperatura, aumentou a energia interna, deslocou a tampa, realizou o trabalho. Mas se eu fizesse o contrário, se eu retirasse calor aqui, ó, retirasse calor, a temperatura ainda assim reduziria, né, causando uma variação de temperatura, uma variação da energia interna, e o trabalho seria realizado. Só que, quando há uma expansão gasosa, o trabalho é realizado sobre o sistema, ou quando há uma expansão gasosa, o trabalho é realizado pelo gás. Porém, quando há uma contração gasosa ou uma compressão, né, o trabalho é realizado sobre o gás. Então, eu posso fazer um esqueminha aqui da seguinte maneira, ó, tá? Então, é o seguinte, eu injeto uma quantidade aqui, ó, aqui é o gás, né, esse círculo aqui representa o gás. Eu injeto uma quantidade de calor, parte dessa energia que eu estou injetando do gás é utilizada para realizar trabalho, tá? Então o trabalho pode ser realizado sobre ou pelo gás, e uma outra parte aqui vai ser armazenada no próprio gás através da sua variação da energia interna. Então a energia interna desse gás vai variar de uma certa grandeza, tá? A quantidade de calor trocado, que, né, é igual à soma algébrica do trabalho trocado com a variação da energia interna do gás. É isso que quer dizer o primeiro princípio da termodinâmica. Tá? E em outros termos, né, em outras situações, o que eu quero dizer é o seguinte, ó, a quantidade de calor, né, que nós vamos representar aqui pela letra Q maiúscula, a quantidade de calor trocado é igual à soma do trabalho que é realizado mais a variação da energia interna do meu sistema, no caso aqui do nosso gás aqui. Tá? Então, essa expressão aqui, ó, ela sintetiza o primeiro princípio da termodinâmica. Mas você não pode se esquecer que essa variação da energia interna, ela continua valendo 3 meios de N, R, delta, T. Aonde esse Nzinho aqui é o número de mols, esse R é a constante universal dos gases, e esse ΔT aqui é a variação de temperatura que foi causada. Bom, feito isso, a gente pode estabelecer aqui umas convençõezinhas aqui de sinais que, de certa forma, a gente já estava utilizando elas. Agora, vamos só formalizar aqui essa convençãozinha de sinais aqui. Ó. Tá? Então, o que ela quer dizer aqui? O meu gás aqui, que é o meu sistema, quando ele recebe calor, o calor é sempre positivo.
Quando ele perde calor ou cede, o calor é sempre negativo. Se ele não troca calor, a quantidade de calor é zero. Isso aí é uma transformação adiabática, que a gente já tinha ouvido falar anteriormente. Então, o trabalho é igual a menos a variação da energia interna. Se o nosso gás aqui, que é o sistema, realiza trabalho, quer dizer, ele sofre uma expansão, uma expansão volumétrica, né, o trabalho é positivo, porque o volume do gás aumentou. Quando ele recebe trabalho, ele vai sofrer uma compressão no seu volume. Então, o trabalho é negativo, ó, o volume do gás diminui. Se ele não realiza trabalho, né, quer dizer, ele nem realiza e também não recebe trabalho, o trabalho não é feito sobre o gás, o trabalho é nulo, e nesse caso o volume é constante. Então, a quantidade de calor trocado é a própria variação da energia interna. É o caso de uma transformação isométrica. Agora, se o nosso sistema, que é o gás, se ele aumenta a sua energia interna, né, aumentou a energia interna, a temperatura também aumentou. Se ele diminuiu a energia interna, a temperatura diminuiu. E se a energia interna dele não sofre variação nenhuma, tá? A variação da energia interna é nula, significa que a temperatura é constante. É uma transformação isotérmica, então a quantidade de calor trocado é o próprio trabalho envolvido. Tá? Então vamos agora resolver alguns exemplos aqui para nós vermos o que está acontecendo nessa situação aí. Então vamos pegar aqui um primeiro exemplozinho aqui, deixa eu copiar aqui o enunciado, para a gente ver como é que aplica esse negócio aí. Vamos pegar mais uma folha aqui também, vamos precisar de mais uma folha. Então tá aqui a nossa folhinha, nosso exercício aqui, nosso primeiro exercício. Então observe o seguinte, ó, um sistema gasoso, ele recebe do meio externo 200 calorias em forma de calor. Então ele está recebendo, então a quantidade de calor aqui eu vou considerar positiva, ó, 200 calorias, tá? Sabendo que uma caloria é igual a 4,2 joules, ele pede na letra A o trabalho trocado com o meio numa transformação isotérmica. Então aqui ó, ele quer o trabalho quando a transformação ela é isotérmica. Bom, numa transformação isotérmica, o que acontece? A temperatura ela é constante. Tá? Então, nessa situação, a variação de temperatura ela é nula. Consequentemente, a variação da nossa energia interna também é zero. Ora, o calor trocado pelo gás, ele é o que? Ele é o trabalho mais a variação da energia interna. Ora, se a energia interna não sofre variação, então o calor trocado é o próprio trabalho, que nesse caso vale 200 calorias. Porém, a gente costuma sempre expressar o trabalho em termos de joules. Então, vamos utilizar isso aqui, ó. Ele deu. Então, eu posso, utilizando isso aí, ó, uma caloria tem aproximadamente 4,2 joules. Né? 200 calorias vai ter o trabalho. Então, o trabalho aqui ó, vai ser 200 vezes 4,2, né? Isso aqui me dá 840 joules. Então, o nosso trabalho aqui realizado numa transformação isotérmica, nesse caso aqui, ó, vale 840 joules. Então, ó, resolvido a letra A. Já a letra B, ele quer a variação da energia interna numa transformação isométrica. Então, agora, a transformação é isométrica. Bom, significa que o volume agora é que é constante. Então, o volume agora é que não sofre variação nenhuma. Se não há variação de volume, né, consequentemente, o trabalho também não existe, é nulo. Né? Haja vista que trabalho, nós já vimos, né, é pressão vezes variação de volume. Então, se a variação de volume é nula, o trabalho também é nulo. A quantidade de calor aqui trocado, ele é o quê? É o trabalho, segundo o primeiro princípio da termodinâmica, mais a variação da energia interna. Porém, o trabalho aqui ó, é zero.
Tá? Então, a quantidade de calor trocado é a própria variação da energia interna. Então, se ele está querendo aí a energia interna, né, ela vale 200 calorias, né, 200 calorias, ou ainda os 840 joule. Veja que o resultado aqui ó, coincidiu, mas é devido à natureza do exercício. Não significa que sempre vai ser assim. Ok? Então vamos pegar um próximo exemplo aqui agora. Vou pegar esse exemplo aqui. Ó, numa expansão isotérmica, um gás realizou o trabalho de 200 joules. Então, observe o seguinte, a expansão isotérmica, né, é a mesma coisa que transformação isotérmica. Então, isso aí é uma palavra-chave. Então, significa que a temperatura... Opa, sem querer aqui ele reconheceu aqui em risco. Então, a temperatura ela é constante. Então, nesse caso, a variação de temperatura ela é zero. Consequentemente, a variação da energia interna também é zero. E nessa expansão isotérmica, o gás realizou o trabalho de 200 joules. Ó. Aí ele quer, na letra a variação da energia interna. Bom, nós já tiramos daqui, ó, como a variação de temperatura é zero, a variação da energia interna é zero. Então, a variação da energia interna ó, ela é zero, já que a variação de temperatura também é zero. Então, a gente já pode aqui, eu não precisava nem fazer cálculo aqui ó, na letra A, era só analisar o meu problema. Você não pode esquecer que a variação da energia interna ó, ela vale 3 meios de NR, a variação de temperatura. Então, se isso aqui é zero, tá? Isso aqui também vai ser zero. Então, a letra A está aí resolvidinha. Agora vamos para a letra B. A quantidade de calor trocado com o meio em calorias. Bom, a letra B. A quantidade de calor trocado é o trabalho somado com a energia interna. Porém, a energia interna é zero. Então, daqui eu tiro que a quantidade de calor trocado é o próprio trabalho. Foi realizado um trabalho de 200 joules, então a quantidade de calor trocado é 200 joules. É o que ele quer em calorias. Ó. Então, vamos lá. Uma caloria igual a 4 joules, que calorias igual a 200 joules. Então, dividindo 200 por 4, isso aqui é a mesma coisa que 50 calorias. Ó. Então, a quantidade de calor trocado nesse caso aqui é 50 calorias. Resolvido o meu exercício. Vamos pegar mais um. Vamos pegar isso aqui. Dois mols de um gás perfeito ocupam um volume de 3 litros. Então vamos lá. O número de mols é igual a 2 e o volume inicial 3 litros. A 27 graus Celsius. Então a temperatura inicial ó, é 27 graus Celsius. Bom, como nós trabalhamos com gases, a temperatura tem que estar sempre na temperatura absoluta, né? Que significa que ela tem que estar em Kelvin. Para eu transformar Celsius para Kelvin, basta somar 273. Então, 27 graus Celsius transformados em Kelvin é a mesma coisa que 300 Kelvin. Numa expansão isobárica. Então, a expansão é isobárica. Então, a pressão ó, ela é constante. Seu volume atinge o valor de 6 litros. Então, o volume de 3 litros passa para um volume final de 6 litros. Aí ele deu lá a constante universal dos gases, deu uma caloria igual a 4 joules. Aí ele pede na letra a variação da temperatura sofrida pelo gás. Bom, a variação de temperatura, né, que é o ΔT, é a temperatura final menos a temperatura inicial. Nós temos aqui a temperatura inicial,
mas não temos a temperatura final. Como se trata de uma transformação isobárica, aqui também é válido, né? Continua sendo válido, a equação geral dos gases. O que me diz a equação geral dos gases? Pressão vezes volume sobre temperatura no estado inicial tem que ser igual a pressão vezes volume sobre temperatura no estado final. Bom, como é uma transformação isobárica, pressão constante, essa pressão inicial e a final é a mesma, então ela some. Então sobrou o volume sobre temperatura iniciais dividido pelo volume sobre a temperatura finais. Então o volume inicial ele vale 3 litros. Ó, né? A temperatura inicial vale 300 Kelvin. O volume final, ó, 6 litros. A temperatura final, eu não sei. Então eu posso, ó, litro vai embora com litro, por isso que eu posso usar litro dos dois lados, não preciso converter nada. Mas sobrou o Kelvin aqui, ó. Então a temperatura final vai estar em Kelvin. Então a temperatura final vale 300 Kelvin. Resolvi? Não, porque o que ele quer é a variação de temperatura. Então a variação de temperatura, ó, é a temperatura final, tá? Aliás, isso aqui eu errei, né? Aqui eu errei aqui. Errei feio, inclusive. Então, ó, 3 litros, né? 3 sobre 300 é igual a 6 sobre T. Multiplico cruzado aqui e isolo T. Né? Então, a temperatura final vai ser 6 vezes 300 dividido por 3. Ó. Então, ó, simplificando isso aqui, ó, por 3 vai ficar 1. Por 3 aqui fica 2. 2 vezes 3 dá 600 Kelvin, que é a temperatura final. Resolvi? Não, porque ele quer a variação de temperatura. A variação de temperatura é a temperatura final, que vale 600, menos a temperatura inicial, que é 300 Kelvin. Ó. Opa, não precisava colocar o Kelvin aqui, não. Então, ó, 600 menos 300, 300 Kelvin. Agora sim, eu encontrei a variação de temperatura. Bom, então a letra A foi resolvida. Na letra B, ele quer a variação da energia interna do gás. Então, na letra B, ele quer a variação da energia interna. A variação da energia interna, ela vale 3 meios de vezes o número de mols, vezes a constante universal dos gases, vezes a variação de temperatura. O número de mols, segundo o enunciado lá em cima, vale 2. Ó. Então aqui vai ficar 2. Aliás, vai ficar 3 meios, né? 3 meios, vezes o número de mols. A constante universal dos gases foi dada aqui no enunciado. Então ela vale 8,3. E a variação de temperatura nós encontramos aqui na letra A, que vale 300. Ó. Então posso simplificar aqui ó, esse 2 com esse 2. Então o que me sobrou? 3 vezes 8,3 vezes 300. Então 3 vezes 8,3 e vezes 300. Isso aqui me dá 7.470 joules. Então, a minha variação de energia interna desse gás vale 4.470 joules. Pronto, resolvido a minha letra B. Ó. Na letra C, o trabalho realizado pelo gás. Bom, ele quer o trabalho. Porém, ele me disse que a transformação ocorre a pressão constante, mas ele não me informou o valor dessa pressão. Porém, na equação de Clapeyron, né, pressão vezes volume é igual a nRT. No nosso caso, o volume aqui está variando e a temperatura também. Ó, isso aqui varia. O número de mols não muda. A constante universal dos gases, bom, é uma constante. E a transformação acontece a pressão constante. Então, essa expressão aqui, ó, da equação de Clapeyron, eu posso escrevê-la assim, ó. Pressão vezes a variação de volume, porque o volume está variando, é igual a N vezes R
vezes variação de temperatura. Porém, pressão vezes variação de temperatura, isso aqui é trabalho. Então, o trabalho também pode ser calculado como NR vezes ΔT, nesse caso aqui. Ó. N é o número de mols, que vale 2, né? Está no enunciado. R é a constante universal dos gases, que vale 8,3. E ΔT ó, é a variação de temperatura, que é a resposta aqui ó, da letra A, que vale 300. Então, resolvendo essa continha aí, ó, nós vamos encontrar que o trabalho vale 4.980 joules. Então, o trabalho realizado por esse gás aí, ó, vale 4.980 joules. Então, já resolvemos a letra C. Agora, a letra D, a quantidade de calor trocado com o meio externo em calorias. Então, vamos lá na letra D. Ó. A quantidade de calor trocado. Bom, a quantidade de calor trocado, segundo o primeiro princípio da termodinâmica, é o trabalho mais a variação da energia interna. Bom, o trabalho está aqui, 4.980. Então, vai ser 4.980 somados com 7.470 joules, que é a energia interna. 7.470 joules. Somando o trabalho com a energia interna, isso aqui vai me dar a quantidade de calor trocada de 12.450 joules. Porém, ele quer a resposta em calorias. E ele me disse que uma caloria é igual a 4 joules. Então, vamos utilizar lá uma caloria, 4 joules. Que calorias? 12.450 joules. Então, daqui eu tiro que a quantidade de calor, desculpa, em calorias, vai ser o resultado dessa proporção aqui, né? Que é 12.450 dividido por 4. Então, isso aqui vai dar aproximadamente 3.112,5 calorias. Então, essa é a quantidade de calor trocado aqui no meu sistema. Pronto. Resolvido o meu problema. Então, se eu fosse fazer um esqueminha aqui, só para ter uma ideia do que está acontecendo, seria essa situação aqui. Aqui está o meu gás. Né? Aqui está o gás. Então, nós vamos injetar aqui na forma de calor, né? 12.450 joules, que é o calor. Dessa quantidade de calor aqui, uma parte o gás realiza trabalho. Ele realiza um trabalho de 4.980 joules. E uma outra parte aqui vai ficar armazenada no próprio gás, né, através da sua energia interna, 7.470 joules. É isso que vai acontecer. Então, como é uma expansão, né, o gás está aumentando seu volume, então ele realiza trabalho. Bom, vamos pegar mais um exemplo aqui agora. Vamos pegar esse aqui. Um gás perfeito sofre uma expansão adiabática. O que ocorre com a temperatura do gás? Bom, se é uma expansão adiabática, significa que as três variáveis de estado elas estão mudando. Né? É uma transformação adiabática. Então, é a transformação... esse F aqui ficou meio esquisito. Adiabática. Então, numa transformação adiabática, embora as três variáveis de estado mudem, né, você tem um gás no estado inicial, com a temperatura, uma pressão e um volume no estado inicial, aí ele passa para um outro estado, aí ele adquire uma outra temperatura, uma outra pressão, um outro volume. Porém, nesse processo aqui não há troca de calor, então a quantidade de calor trocado é zero. Ora,
Nós vimos agora que o primeiro princípio da termodinâmica me diz que a quantidade de calor trocado é o trabalho mais a variação da energia interna. Então, nesse caso, essa quantidade de calor aqui, ó, é zero. Então, daqui eu tiro que o trabalho é igual a menos a variação da energia interna. Todavia, a energia interna aqui, ó, deu negativo. Porém, a energia interna, ó, ela vale 3 meios de nR vezes a variação de temperatura. Esses dois elementos aqui não mudam, ó, são constantes. Tá? Então, se a variação de temperatura diminui, a energia interna também diminui e vice-versa. Então, como nesse caso a variação de energia interna ela é negativa, consequentemente, a variação de temperatura também vai ser negativa, ou seja, a temperatura diminui. Né? A única maneira de uma variação de alguma coisa ser negativo é se alguma coisa final tiver um valor menor do que alguma coisa inicial, já que você vai subtrair. Então a temperatura aqui, ó, ela diminui. Por isso. Então, a temperatura final ela vai ser menor do que a temperatura inicial. Pronto. Fazendo um esqueminha aqui só para ter uma ideia, né, do que ocorre. Então, ó, o que vai acontecer é isso aqui, ó. Eu tenho aqui o meu gás, né, aqui dentro, meu gás. Aí o que acontece? É retirado uma quantidade de calor, né? Eu retiro o calor, né? Isso aqui é menor do que zero, estou retirando calor. A temperatura diminui, eu estou retirando calor. Aí eu tenho aqui, ó, trabalho, né? O trabalho é realizado. O trabalho vai ser negativo. Quer dizer, um agente externo é que vai realizar trabalho no meu gás aí, tá? Quer dizer, eu posso estar, por exemplo, uma bomba de bicicleta, você puxa o êmbolo da bomba, tampa a pontinha lá onde sai o ar e pressiona o êmbolo. Você é o agente externo. Você está comprimindo o gás lá dentro, tá? É o que está acontecendo aqui nesse exemplo. Então, o trabalho é realizado sobre o gás. Bom, vamos pegar aqui um outro exemplo aqui agora, só que eu vou pegar de um outro lugar, o exercício. Aqui. Pronto. Vamos lá. Então, aqui agora. Um gás perfeito sofre a transformação representada no diagrama. Eu copiei um pouquinho a mais aqui do exercício de um outro exercício aqui. Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui para não causar confusão. Isso aqui não tem nada a ver com esse exercício 5. E pode causar confusão aqui para nós. Então vamos eliminar esse pedacinho aqui. Pronto. Então vamos lá, continuando. Um gás perfeito sofre a transformação representada no diagrama. Então está aqui a pressão em Pascal e o volume em metros cúbicos. Então o gás sai do estado A, passa pelo B e chega por fim no C. Aí ele pede aqui na letra A, a variação da temperatura do gás entre o estado inicial A e o estado final B. Então vamos tentar resolver aqui do ladinho. Aqui. Bom, ele quer daqui, aliás, o estado final C, né? Até aqui, ó. Então aqui é o meu estado inicial, aqui é o meu estado final. Então eu posso usar a equação geral dos gases, ó. A pressão no estado A vezes o volume no estado A sobre a temperatura no estado A é igual a pressão no estado C vezes o volume no estado C sobre a temperatura no estado C. Bom, então a pressão no estado A, ó, a pressão vale 5 Pascal. Então vai ficar com 5 vezes o volume no estado A, vale 2 metros cúbicos. Dá 5 vezes 2. A temperatura no estado A, eu não sei, eu vou chamar de TA. Vai ficar TA aqui, ó. No estado C, a pressão no estado C ela vale 2 Pascal. Então dá 2 vezes o volume no estado C, que é 5. 2 vezes 5. E a temperatura no estado C eu também não faço a menor ideia. Vou chamar de TC aqui. Ó. Se você observar, ó, nós temos um produto aqui, uma divisão. Aqui é um produto e tudo é uma divisão.
Mas toda a expressão é uma igualdade. Ó. Então, esse 5 vai embora com esse 5, esse 2 vai embora com esse 2. Então, o que sobrou aqui? Ó? Sobrou 1 sobre TA é igual a 1 sobre TC. Logo, a temperatura no estado A é igual à temperatura no estado C. Ó. Se as temperaturas nesse estado e nesse outro são iguais, a variação de temperatura entre os estados A e C ela é zero, já que a temperatura final é igual à temperatura inicial. Então, a subtração entre elas vai dar um número, vai dar zero, né, na verdade, um número nulo. É zero. Então, está aqui, ó, resolvida a letra A. Agora, a letra B, a quantidade de calor trocada pelo gás na transformação ABC. Aqui eu cortei, né, mas aqui é A, B e C. Bom, a letra B, a quantidade de calor trocado, é o trabalho mais a variação da energia interna. Então, eu preciso encontrar aqui, ó, o calor trocado. A variação da energia interna eu já posso tirar daqui. Ó. A variação da energia interna ela vale 3 meios de N R delta T. Como ele quer na transformação ABC, a variação de temperatura entre A e C ó, é zero. Então, a minha variação da energia interna também é zero. Porque isso aqui é zero. Tá? Então, esse pedacinho aqui ó, é zero. Então, se eu encontrar a quantidade de calor trocado, eu encontro o trabalho. Aliás, se eu encontrar o trabalho, eu encontro a quantidade de calor trocado. Bom, o trabalho aqui em questão, para ir de A até C, é o trabalho para ir de A até B, somado com o trabalho para ir de B até C. De A até B, ó, esse pedacinho aqui, ó, esse trabalho aqui, o que acontece? De A até B, o volume ó, ele é constante. Ele vale 2 metros cúbicos. Então, se o volume é constante, não há variação de volume, o trabalho é zero. Então, nesse pedaço aqui, ó, o trabalho é zero. Agora, de B a C, ó, a pressão é constante, mas o volume aumenta, ó, de 2 pula para 5. Então, aqui eu tenho uma variação de volume. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, existe trabalho. Então, esse trabalho vai ser... Esse trabalho aí vai ser ó, pressão vezes variação de volume, ó, entre B e C. Ó. Então, a pressão aqui no estado B e C, ela vale 2 Pascal. Vai ficar 2. Ó. A variação de volume em PC é o volume final, 5 metros cúbicos, menos o volume inicial, que é 2 metros cúbicos. Então, vai ficar ó, 5 menos 2. Ó. Vai ficar 2 vezes 3. Isso aqui me dá 6 joules. Bom, eu encontrei aqui agora o trabalho. Então, agora eu posso encontrar a quantidade de calor. Ó. A quantidade de calor é o próprio trabalho. Então, a quantidade de calor, nesse caso, é o próprio trabalho, que vai valer 6 joules. Ó. Agora, veja que a quantidade de calor é igual ao trabalho, porque a variação da energia interna é nula, porque a variação de temperatura entre o estado A e o estado C né, é zero. Por que eu não usei aqui o estado B, temperatura no estado B? Porque ele quer na transformação A, B, C. B é apenas um passo intermediário. O que interessa é o estado inicial e o estado final. Pronto, ó, resolvido meu probleminha aqui. Vamos pegar mais um aqui agora. Vou pegar esse exemplo aqui. Vamos tomar mais uma folha. Bom, numa transformação isobárica, então a pressão ela é constante, ó. Pressão constante. Um gás realiza o trabalho de 400 joules. Então, o trabalho, e se ele realiza, o trabalho é positivo, 400 joules. Quando recebe do meio externo, 500 joules. Então, ele recebe uma quantidade de calor de 500 joules. Se ele recebe, positivo também. Determine a variação da energia interna do gás nessa transformação. Bom, a quantidade de calor trocado
é trabalho mais a variação da energia interna. Então, dessa expressão, eu tiro que a variação da energia interna vai ser a quantidade de calor trocado menos o trabalho. Então, a quantidade de calor trocado é de 500 joules. E o trabalho que foi realizado, 400 joules. Logo, a variação da energia interna é de 100 joules. Então, a energia interna ela variou em 100 joules. Pronto. Vamos pegar mais um exemplo. Você tem que tomar muito cuidado com a interpretação do problema, porque tem umas palavrinhas aí que elas são coringas na solução do problema. Ela te dá dicas, né? Então, ó, nesse caso aqui, por exemplo, ó, numa transformação isobárica, o volume de um gás ideal aumentou de 0,20 metros cúbicos para 0,60 metros cúbicos. Então, se ele aumentou, houve uma expansão. Então, a transformação é isobárica. Então, a pressão é constante. Né? O volume inicial era de 0,20 metros cúbicos e ele passou para 0,60 metros cúbicos. Durante o processo, o gás recebeu, né? Então ele ganhou a quantidade de calor positiva, ele ganhou 5 joules. Se aqui tivesse assim, uma palavrinha, ele cedeu, perdeu, aí você teria que colocar o sinal negativo aqui na frente. Ó. Determine a variação da energia interna do gás. Então ele quer isso aqui, ó, a variação da energia interna. Bom, nesse caso, não dá para utilizar que variação da energia interna é igual a 3 meios de N R vezes a variação de temperatura. Não é possível utilizar essa expressão aqui, tá? Por que eu não posso usar essa expressão aqui, ó? Porque no enunciado ele não me deu o número de mols. O R é uma constante que não muda, mas o número de mols depende de cada experimento, é um valor diferente. Né? Ele não muda entre os estados. Né? O gás mudou do estado A para o estado B, o número de mols permanece. Mas de um experimento A para um experimento B, ele muda. E ele não me deu essa informação, então não dá para usar isso aqui. Porém, a quantidade de calor trocado no processo é o trabalho mais a variação da energia interna. Então, daqui ó, eu posso tirar que a variação da energia interna é o que? A quantidade de calor trocado menos o trabalho. Só que eu ainda não tenho ó, o trabalho. Né? Mas o trabalho, ó, nesse caso, é pressão vezes variação de volume. A pressão é constante, é uma transformação isobárica. E ele deu a pressão aqui ó, de 5 Newton por metro quadrado. Ela é constante, ó, mas ela vale 5 Newton por metro quadrado. Então aqui vai ficar ó, 5 vezes a variação de volume, que é o volume final, 0,6, menos o volume inicial, que é 0,2. Então isso aqui vai me dar 5 vezes 0,6 menos 0,2, dá 0,40, né? E resolvendo essa continha aí, isso aqui me dá um trabalho de 2 joules. Então agora eu posso achar a energia interna. Então a minha energia interna vai ser a quantidade de calor trocado, nesse caso é 5 joules, né, que ele recebeu, menos o trabalho, que é 2 joules. Então a variação de energia interna vai ser de 3 joules. Ó. Pronto. Concluímos aqui esse exemplo. Viu que não é difícil. O problema é você interpretar o problema. Tá? A interpretação ela é primordial aqui para nós.